Estamos de volta já aqui com o programa Bem Assim. Agora nós vamos falar sobre hérnia de disco. Olha só, viu, gente? Com mais de 2 milhões de casos anuais no Brasil, a hérnia de disco é um problema que preocupa muita gente pelo país. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o neurocirurgião Felipe Gomes de Barros. Muito bom dia, doutor Felipe. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Obrigado. Obrigada pela presença. Vamos começar explicando, doutor, o que é a hérnia de disco? Tem muita gente, acho que tem dúvida, né? Sente uma dorzinha na coluna e já acha que é hérnia e não é bem assim, né? Não são todos os casos de dores na coluna que são causados por hérnia de disco. A hérnia de disco, o que é? É quando o disco intervertebral, ele sai do espaço normal dele, que é entre as vértebras, e ele migra e começa a comprimir as raízes, uma raiz ou mais, que está dentro do canal vertebral, né? Isso desencadeia uma dor que é bem típica, uma dor que vai descendo pela perna, né? Vai até o pé. Como é que é feito esse diagnóstico, doutor? Primeiro, o mais importante é a clínica do paciente. O paciente vai se queixar que tem dor nas costas, que vai descendo pela perna. Diante de uma queixa clínica dessa, você examina o paciente, ele pode ter algum sinal de irritação do nervo. Quando você levanta a perna do paciente, ele refere muita dor. Com essa história e o exame físico, você pede um exame. O melhor exame é a ressonância magnética, sem contraste mesmo. Com a ressonância, nós vamos poder estudar o disco e o nervo e ver e comprovar se tem uma hérnia de disco. Além da dor, né, que é bem característico desses casos, tem algum outro sinal ou sintoma? Eu estava até comentando com o doutor Felipe aqui nos bastidores que eu tenho uma conhecida que ela descobriu que tinha hérnia de disco porque uma amiga dela percebeu que ela estava andando assim, um pouco torta. E aí ela comentou, é porque eu estou sentindo dor, então é melhor ficar assim, mas é de boa. Só que assim, eu não estou percebendo não que eu estou andando assim. Esse poderia ser outro sinal? Isso aí é descrito como escoliose antálgica. O paciente, digamos que o paciente tem uma hérnia de disco que comprime a direita, ele vai assumir uma postura dessa forma aqui, ele faz uma escoliose, que fica com convexidade para a direita, no intuito de abrir o espaço por onde passa o nervo. O nervo está comprimido, então ele faz essa postura aqui, que é uma escoliose antálgica, né? Além disso, da dor e do sinal da escoliose antálgica à inspeção, o paciente pode ter perda de força, pode ter fraqueza para movimentar o pé, pode ter ainda, no caso mais grave, fraqueza nas duas pernas e dificuldade para urinar. Aí seria uma urgência, né? E o tratamento, doutor? O tratamento, na grande maioria das vezes, em mais de 95% dos casos, ele é clínico, né? Então, medidas para fortalecimento da musculatura paravertebral, da musculatura do tronco, analgésicos, repouso, acupuntura, natação, tudo isso vai ajudar o paciente. Uma minoria dos casos, menos de 5%, vai requerer um tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, até mesmo esses outros tratamentos, eles são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde? É bom a gente também falar sobre isso, claro, né? É bom a gente assumir essa realidade de que nem todo mundo tem acesso a um plano de saúde. Essas cirurgias elas são realizadas sim no Sistema Único de Saúde. Então, ótimo. Existe algum grupo de risco que é mais suscetível a ter a hérnia? Tem. Primeiro, tem umas pessoas que, entre aspas, são premiadas, têm uma carga genética ruim, né? Isso aí é independente de cada um. Mas outras coisas, fatores externos, como tabagismo, sedentarismo, excesso de peso, tudo isso contribui para ajudar a hérnia de disco. Fazer exercício físico sem, vamos colocar assim, né? Sem a ajuda de um profissional, digamos, por conta própria. Às vezes você pode ali fazer um sobrepeso, fazer um movimento um pouco equivocado, isso também pode acarretar, pode ser considerado um fator de risco? Pode. O ideal é que o exercício ele tenha sempre a orientação, a supervisão de um profissional, de um educador físico, né? Tem uma paciente minha que eu operei, que ela estava na academia, ela resolveu aumentar peso progressivamente, acho que foi por conta própria, e aí durante o exercício ela desenvolveu uma hérnia de disco e teve que ser operada. Então, esses casos, eles são reais, né? E, doutor, tem como prevenir? Olha, tem. A melhor forma é você cuidar da sua coluna. Como? Evitando o excesso de peso, fortalecimento de musculatura paravertebral, musculatura eretora da espinha, os motivos, fortalecendo a musculatura do assoalho pélvico, musculatura abdominal. Toda essa musculatura do tronco vai ajudar a estabilizar a coluna. Evitar fatores externos, como o tabagismo. O tabagismo ele é o grande vilão da coluna. Então, cuidando bem da saúde, é possível se cuidar assim, prevenir. É interessante você falar aqui que o tabagismo é um grande vilão da coluna, que muitas vezes a gente não faz essa associação, né? Só faz a associação entre o tabagismo e o pulmão, e não é bem assim. Que foi muito disseminado já por conta
teve essa associação, né? Mas o tabagismo ele é ruim para uma série de coisas, né? E a coluna está entre eles, então fiquem atentos, pessoal. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim. Contatos e redes sociais, o pessoal de casa que está nos assistindo, que quer ter mais informações ou até mesmo sobre outro tema, como é que eles podem te encontrar? Eu tenho o meu Instagram, Dr. Felipe Gomes de Barros. Frequentemente, semanalmente, eu coloco algum caso, eu coloco alguma informação sobre alguma doença. Então, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, mandar um direct, eu respondo. Muito bem. Muito obrigada De mais nada. uma vez, tá? Obrigado. Olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. E daqui a pouco, gente, eu vou voltar para a gente falar sobre introdução alimentar. Tem muitas mamães, né, que sentem essa dificuldade na introdução alimentar dos bebês, das crianças. Mas nós vamos receber aqui uma nutricionista que vai dar muitas dicas para te ajudar nesse processo. Sai daí não.